Segundou, pessoal, com mais um podcast Ideias de Segunda. Estamos já no nosso episódio 16 e hoje a gente vai trazer um grande tema muito diferente aí, com uma série de ideias de segunda categoria para 2100. A gente vai conversar sobre os animais de estimação. Segundou, JP? Segundou, Felipe. Vamos aí conversar sobre esse tema. Ele é um pouco diferente, né? A gente muitas vezes fala mais sobre tecnologia e coisas que são mais claras assim no futuro, meio futurístico, meio tech, mas acho que animais de estimação vão ser uma coisa social aí, também tech, mas muito social, que vai ser interessante de conversar. E para falar desse assunto super interessante está o convidadíssimo Nicolas Marés, Nick, que mora em São Paulo aqui. Então teremos dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro, e ele trabalha como consultor aí na BCG. Nick, seja bem-vindo ao podcast. Boa, segundou, JP, Felipe, muito obrigado aí pelo convite. Curiosamente, 16 é o meu número da sorte, então feliz em fazer parte do episódio 16 com vocês também. E gosto muito desse tema, sou aficionado por animais de estimação, então muito feliz aí de trocar essa ideia com vocês hoje sobre isso. Coisa boa, prazerzão, Nick, seja muito bem-vindo aí ao Ideias de Segunda. O Nick acabou comentando, então interagiu conosco lá pelo nosso Twitter, a gente também está agora no YouTube, diretamente de vídeo, também transmitindo aqui o nosso podcast. E como ainda nenhum animal de estimação comentou, interagiu nas nossas enquetes, então a gente, quem sabe 2100 vai estar trazendo aqui um animal de estimação para interagir conosco no podcast. Então o Nick vai estar aí com a gente, um grande prazer, no nosso episódio 16. Boa. Então, acho que a gente sempre começa aí falando um pouco o que está rolando atualmente no mundo sobre animais de estimação, e aí a gente vale animais de estimação, a gente sempre pensa em cachorro e gato, mas vale tudo, né? Tudo que é animal de estimação. E a gente vai falar aí um pouquinho sobre o que está rolando e depois a gente vai para as ideias. Eu acho que eu vou começar por aqui falando sobre primeiro, o Brasil, ele é o terceiro maior mercado pet do mundo. Ele perde para os Estados Unidos e China, óbvio, né? A China tem muita gente e os Estados Unidos também. Mas eu acho interessante um ponto que Japão é um mercado muito grande, Reino Unido, Austrália é um mercado grande. Então é muito interessante que o mercado pet, às vezes tem algumas tendências, alguns comportamentos que ele é mais ocidental, mais oriental, ou mais de países desenvolvidos, menos desenvolvidos, enfim. E o mercado pet é interessante que, claro, quanto mais desenvolvido, mais as pessoas podem ter, mas é realmente algo humano, sabe? Eu acho muito interessante que ele é um comportamento humano de querer ter um animal de estimação. Então, eu acho bem interessante que China e Estados Unidos, né, mesmo super diferentes culturalmente, ambos são os maiores mercados em cada um. Então, um ponto aí interessante. E, puxando já para um outro ponto, que aí faz alguns meses, Londres, puxando primeiro esse ponto aí super, tipo, na tendência, outro ponto talvez um pouco contra a tendência, do Londres e algumas outras cidades aí da Europa, elas proibiram raças de animais, de alguns de cachorros. Então aí faz pouco tempo, principalmente cachorros bravos, então Pitbull, Bull Terrier, enfim, alguns bravos aí, justamente por não dar acidente da pessoa estar passeando e ele morder alguém. Então tá proibido em Londres algumas raças. Então aí é algo razoavelmente novo que talvez seja uma tendência para o futuro. Até complementando, não sei se no caso, proibiu de ter ou de passear ali, tem restrições? Proibiu de ter, tu não pode mais comprar, digamos assim. Claro, quem ter, eles não vão matar o cachorro, né? Mas tu não pode, mas seria meio cruel. Mas tu não pode mais comprar, no caso, né? Que seria, tipo, quem tem, quem não tem, não pode ter. Eu acho que eles têm um ano ali de meta para não existir mais na cidade. Então, eu sei que o Canadá também tem isso. Enfim, então realmente é difícil, né, proibir uma raça, mas enfim, eles estão aí, né, nessa linha, em termos, a justificativa é a questão de segurança mesmo. Até complementando, então, é uma espécie de uma conscientização, enfim, tem muita gente que defende também sobre isso, mas uma outra trazendo desse ponto pode ser do lance de que hoje está muito alta do adotar e não comprar,
que era algo que, de repente, há um tempo atrás, as pessoas não tinham, de repente, esse discernimento, ou de ter essa conscientização de priorizar, adotar esses animais de estimação, do que sair e comprar uma raça específica, enfim. Até a gente conversou aqui antes, de repente, trazendo mais para a geração Z, os novos hábitos mais conscientizados, de pensar, poxa, será que eu, da geração Z, vou querer ter um peixe hoje num aquário? Algo que talvez há 10 anos atrás já era mais comum, ou tu não repensava tanto sobre, o próprio passarinho numa gaiola, enfim, uma tartaruga. Dá para pensar diferentes animais aqui que acabam meio que ficando mais presos do que se a gente comparar com um cachorro e um gato, e de o quanto isso também pode estar mudando, assim, talvez com a tendência de a gente olhar que daqui a pouco, não, ninguém mais vai estar com um peixe ali ou um passarinho em casa, sabe? E eu acho que também cada vez mais estão acontecendo eventos relacionados à adoção, né? Então, não só uma consciência mais geral em redes sociais, pô, as pessoas com aquela famosa frase, né? Não compre, adote, mas tem eventos aqui no meu bairro, direto, tem muitas feiras de adoção, eventos conheço amigas minhas que vão em yogas com filhotes para também promover a adoção. Então, eu acho que tá tendo uma campanha muito forte em relação a isso, por essa conscientização, né? E até porque tem muito cachorro que às vezes é abandonado também, né? Então, acho que cada vez mais a gente conseguir ter um lar para esses cachorros, e não só cachorro, né? Mas pet como um todo, tá sendo muito forte, né? Um movimento muito recente, e cada vez mais cada vez menos o pessoal tá comprando tantos cachorros quanto antigamente, eu acho, comprando outros pets também. E acho que eu mesmo, né? Eu tive 13 periquitos já antigamente, numa gaiola, e aí hoje, quando eu tava pensando sobre isso, eu falei, cara, hoje eu não teria mais 13 periquitos presos numa gaiola, sabe? É algo que o hábito ele vai mudando, a gente vai se conscientizando mais mesmo. Sim. Meu Deus, a cantoria dos 13 periquitos devia ser uma loucura, devia acordar todo dia com os periquitos. Todo dia era muitos sons ao mesmo tempo, diferente. Mamá, que loucura. Muito legal. Eu até falando um pouquinho aí, a gente vai falar de animais de estimação, falar um pouquinho. Eu também já tive um cachorro que foi o meu animal de estimação assim que mais marcou, que foi o Tuba, um bulldog inglês. Já tive peixe, já tive hamster, já tive. Até tava brincando que às vezes a gente encontrei um escorpião, eu e minha família, a gente botou num pote o escorpião, ficou com o escorpião como animal de estimação, entre aspas, ali, por um tempo. Mas enfim, então também já sou. E cachorro, assim, adoro cachorro, então realmente falando um pouquinho dos nossos animais de estimação. E é um mercado, a gente trazendo agora mais para uma visão mais de negócios, assim, que está muito em alta. Acredito que ali durante a quarentena foi um dos mercados também que acabou se impulsionando ali, porque o pessoal ficou mais em casa, o pessoal ficou mais sozinho de repente, tempos mais polarizados, isso também acaba refletindo em você buscar, poxa, um companheiro, literalmente o melhor amigo do homem que se fala, né? É você pegar ali um animal de estimação que vai estar com você independente de qualquer coisa, assim. Então, as pessoas buscando muito esse refúgio, pode ser, muitas vezes, ou de complementar a família, enfim, com os bichinhos de estimação, e refletindo em consumo também para trazer uma espécie de um agrado. Enfim, hoje a gente tem muita questão de próprias rações sendo repensadas, tem gente fazendo hoje dietas alternativas, até pensando mais de ancestral. Tem muitos vídeos no YouTube, muita gente fica trazendo que é até um vídeo que as pessoas gostam de visualizar assim, porque o cara prepara toda a comida assim, só que aí é pé de galinha, um sócio tudo ovo, casca de ovo, umas coisas assim, e aí bota e você fica assistindo o cachorro devorando aquilo ali, aí tem um barulhinho, né, que chama, o pessoal gosta de ver esses vídeos com som assim também. Então, muita coisa do pessoal, sabe, tá investindo, fazer esses agrados, e até de uma gourmetização que você ia falar, né, João? Eu acho que a gente não tem como aqui, assim, nos últimos anos, a gente até tá falando assim, os animais de estimação, eles estão há milhares de anos com o homem, né? Gato e cachorro, principalmente. E cara, nos últimos, 20 anos, a gente tem uma gourmetização, assim, de coisas para animal de estimação que eu acho engraçado, assim, até certos momentos, assim. Eu vejo, às vezes, tipo, cara, meia para cachorro,
Daí tem 1 bilhão de roupas diferentes para cachorro, daí casaco para cachorro, daí tem umas ração, tipo, a ração gourmet feita pelo chefe tal pro cachorro custa, tipo, uma ração custa R$60, tipo, por uma refeição, assim. E daí tu fica, meu Deus, até tem aquela piadinha assim, eu tô comendo aqui arroz puro porque o meu cachorro porque eu comprei pro meu cachorro a melhor comida. Enfim, então é interessante, botando assim, olhando para o futuro, a gente fica pensando o quanto essa tendência continua de a gente ter essa gourmetização, onde é que ela vai estabilizar de certa maneira, né? Porque eu acho que ainda tá aumentando. Então é interessante a gente fazer essa provocação de, cara, quando é que vai parar essa gourmetização ou estabilizar, pelo menos? Eu acho que não vai, tá? Eu acho que não vai parar essa gourmetização. Acho que é um caminho que ele vai crescer. As pessoas estão cada vez mais até querendo, né, trazer uma caminha, uma roupa diferente para o seu pet. A minha mãe, o último cachorro que eu tive, que era o Scooby, a minha mãe às vezes fazia canja para botar na ração dele junto, para ele comer ração com canja, para ele comer melhor e tal. Então acho que é um caminho que, assim, talvez muitas pessoas ainda não estejam nesse caminho, mas uma vez que começou a comprar coisa diferente para o pet ali, eu acho que não para mais, assim, vai cada vez mais gourmetização relacionada a isso. Pode ser que em 2100 ou até antes ali, a gente olhe para hoje ou até um pouquinho mais atrás e pense, nossa, a gente comprava ração, olha essa ração horrorosa, um troço seco, né? E como é que a gente fazia isso e dava para o cachorrinho, para o gatinho comer essa ração horrorosa, sabe? E até porque, enfim, pode ser que daqui a pouco eu sim... Não, mas... E um outro ponto que a gente pode trazer até, não de uma gourmetização, mas de uma humanização, a gente pode pensar assim, e dando, que acaba escalando e dando esse maior lugar de visibilidade para os animais de estimação, em relação a esses perfis de internet hoje que a gente tem, diversos assim, de animais criadores de conteúdo. Óbvio que com ainda, né, pode ser que isso mude, mas ainda com o auxílio ali intermédio dos seus donos, que utilizam ali, filmam, editam tudo, mas esses animais que acabam se tornando muitas vezes influenciadores, enfim, eu separei aqui alguns perfis que, poxa, tem mais de 1 milhão de seguidores, aí fica o videozinho do cachorrinho ali, as pessoas acabam criando uma identidade com eles, assim como cria com o influenciador, a mesma coisa a relação ali. Faz publicidade, então vai gerar uma renda para o dono, pode ser um meio de, então eu tenho um bichinho hoje, e eu consigo utilizar ele, criar a historinha aí por meio da minha criatividade. Pode ser uma maneira de eu criar uma nova fonte de renda, enfim, ou ser uma solução muitas vezes. Então, eu separei aqui, teve agora da Larissa Manoela, por exemplo, no início do mês ela fez uma publi, e o cachorro dela nem tem perfil, nem tem perfil, por exemplo, mas ela fez uma publi para pedigree com o cachorrinho dela fazendo, no caso usando a imagem da Larissa Manoela, mas a ator ali, no caso, era a Mini, no caso que era a cachorrinha dela. Beleza. Mas tem outros que são o perfil já do cachorro, por exemplo, tem o @Mada e Bica, que são 2 cachorrinhos também, tem 1.400.000 seguidores. Olha isso. Aí tem o Malcolm Salsicha. Malcolm Salsicha, esse, não sei se vocês já viram também, que ele faz que o Salsichinha é um detetive e o dono fica narrando ele, assim, legendando ele. E aí tem vários outros animais que interagem. Tem 1,5 milhão de seguidores. Olha a visibilidade, olha o poder que eles têm. Tem outro até, perdão, não sei se o time do Nick, mas perdão pelo João Pedro já, mas tem a Pretinha do Fluminense, que também está muito alta e conhecida até internacionalmente, que é uma cachorrinha que comemora os gols do time dela, que no caso é o Fluminense, e é bizarro você olhar ali, o pessoal se identifica muito, porque ela sabe ver quando é o gol do Fluminense e quando não é o gol, e ela sai comemorando, girando, tem foto dela com os jogadores, enfim. Então, o quanto isso também está alavancando esse novo lugar desses animais de estimação, sabe? E infelizmente a Pretinha do Fluminense comemorou 2 gols contra o Inter. Não fiquei feliz, não. Adoro ela, adoro o perfil, gosto de ver os vídeos, mas gostaria que ela não tivesse comemorado. Mas acho que algo nessa linha também, tem um perfil, eu não lembro o nome exato do perfil, mas é de 2 Goldens nos Estados Unidos, que eu sei até o nome de uma delas é Nala, inclusive, que ela faz uma dancinha, assim, a Nala Stomp, que o dono dela chama ela, faz uma dancinha entre as pernas, só que ficou tão famosa essa dancinha, tão famosa esse perfil,
que tem vários vídeos que ele faz, que ele tá passeando na rua, fazendo trilha com a Nala, e aí para uma pessoa do nada e fala, essa é a Nala do TikTok? Então chegou num ponto que o cachorro tá muito famoso já, sabe? As pessoas param na rua reconhecendo. Acho que isso é algo que a gente vai ver cada vez mais, né? Porque todo mundo gosta de ver um bichinho ali, um conteúdo legal, um conteúdo leve, então é uma tendência forte, diria mesmo. Eu acho até a gente tava falando assim, a gente já falou um outro episódio anterior um pouco sobre o BBB, sobre o Big Brother, cara, imagina daqui a pouco a gente tava falando sobre pessoas famosas, sobre cachorros famosos, né, sobre animais de estimação famosos. Imagina daqui a pouco vai animais de estimação vão para um BBB da vida, BBB dos animais de estimação, tá ligado? Então, cara, cada vez mais os animais vão estar famosos eu concordo ali, o Nick falou que essa tendência só cresce da gourmetização e essa tendência de eles ficarem famosos, eu acho que só tá crescendo, tem muito ainda, porque ele realmente, ele é fofo, ele é mais, tipo, ingênuo, ele faz uma coisinha, a galera gosta de ver, tipo, ele só quer, ele não quer ganhar dinheiro, ele não quer fama, tá ligado? Acho que isso gera uma certa, tipo, ele só tá fazendo aquilo porque ele tá sendo feliz ali. E eu acho que a galera gosta de ver isso. E então eu imagino o quanto dá pra explorar, tipo, cara, BBB de cachorro. Ia ser meio bizarro, mas enfim. Outras coisas assim, que hoje é de humanos e os cachorros podem ter a sua versão. Olimpíadas, o que for, sabe? E aí, por as pessoas estarem dando maior importância, então, para os animais de estimação, eles tendo esse novo lugar, vão surgindo novos mercados ou novos produtos, assim, de animais. Por exemplo, hoje tem muito hotel para bichinho, que era algo que, de repente, há um tempo atrás, mano, vai ficar, sei lá, imagina nossos avós, tataravô, vai botar um cachorro em um hotel, se falasse isso para ele, eu ficava, mano, tá brincando, deixa o cachorro sozinho aí, enfim. E aí hoje não, tem todo um cuidado, vou deixar no hotelzinho. Aí, além de deixar no hotel, você vai ficar recebendo pelo WhatsApp o videozinho do seu cachorro brincando, você acompanha, então tem todo, olha isso, um novo segmento hoteleiro de animais de estimação, sabe? E dá para dizer também das próprias, isso acaba virando então um diferencial, as empresas, um shopping, um restaurante de ser o pet friendly ali que chama, então uma empresa que toda sexta-feira você pode levar o seu animalzinho, isso é um baita diferencial, porque aí todo mundo leva lá, já gera um conteúdo, e aí conteúdo de animal, a gente já sabe que acaba vendendo mais facilmente, já converte mais, então é um novo caminho que vai surgindo, e tudo é novo, então tem muita coisa para explorar, e por isso provavelmente vai surgindo muita coisa nova. E aí, acredito que aqui, antes da gente entrar nas nossas ideias de segunda aqui, o último exemplo, que aí é o mais mirabolante, mas já palpável hoje em dia para a gente começar a pensar em 2100, que aqui no Rio de Janeiro, esse ano, dia 27 de julho, foi aprovada uma lei municipal, não sei se todo mundo já sabe disso, que todos os cães e gatos, então, seja de estimação, até os animaizinhos que ainda estão na rua, vão ser adotados, enfim, eles são, de maneira obrigatória, eles serão, vai ser colocado, tem que ser colocado sobre a pele deles um microchip. E isso é Rio de Janeiro, Brasil, não tem nenhuma ligação com Elon Musk, nada. Então, esses animaizinhos têm que colocar um microchip qual que é a intenção? Tá? Nesse microchip vai ter uma série de informações do próprio animal e do dono ou da dona, tá? Para caso esse animal ele se perca, fuja, então você vai conseguir identificar esses dados e depois fazer esse encontro, recuperar de uma maneira mais fácil, porque vai estar um chip, não é uma coleira, então ali é garantido, digamos assim. E até para evitar o abandono, muitas vezes, então, se está todos os animais com chip, você consegue, de repente, acredito que a ideia ali de evitar esses abandonos. E também para a questão de vacina, se adequar, saber, enfim, por enquanto seria isso. Mas já é algo muito, já fica assim, que botar um chip no animal, já é um começo para a gente ir pensando, porque por enquanto é só isso, será que daqui a pouco não tem GPS ainda, será que daqui a pouco vai ter GPS, aí eu vou acompanhar no celular, que nem o manda a localização tempo real, vou ficar olhando como é que ele está em casa, ou vai ter câmera, enfim, dá para a gente ir viajando agora. Pô, eu vou. Cara, essa do chip é muito louca, assim. E aí, pô, no Brasil aqui, tipo, já tá acontecendo, sabe? E ela tem uma certa justificativa que aí faz um certo sentido. Eu acho um pouco estranho, tipo, o governo lá e bota chip na galera, mas, enfim. Mas, colocando então, já estamos falando dessa parte um pouco mais tech, vou colocar como uma ideia de segunda aí que ela
bem 2100, assim, eu acho que seria uma coisa que poderia passar, que são animais de estimação robôs, né? Basicamente, tu tem um animal de estimação que ele, na verdade, ele pode ter até uma certa forma ali parecida com o que é um gato, um cachorro ou outro animal, mas, na verdade, ele não vai fazer cocô, ele não vai fazer xixi, ele só vai ali estar contigo, né? Eu acho que, eu acho, ao mesmo tempo, tipo, o robô tem que estar super bem amadurecido como são os movimentos, tal, porque é super complexo fazer a ideia do animal de estimação é que tu chega em casa e ele vai lá, sei lá, te receber, coisas assim que o robô teria que fazer, né? Mas então eu acho que vai ter, acho que possivelmente vai ter, mas daí já vou desfazer minha ideia, que é o seguinte: eu acho que vai acontecer, mas não vai ser uma grande tendência. Acho que realmente as pessoas vão seguir com animais de verdade. Por que eu acho isso? Porque os robôs, em 2100, a gente não vai estar tão evoluído para eles serem iguais aos animais de verdade. E as pessoas, elas querem ter uma pessoa. A ideia do animal de estimação é justamente que tem uma relação ali com eu ia falar uma pessoa, mas sei lá, com um ser, né? Tu tem uma relação com um ser e até ele te dá trabalho, ele é justamente, às vezes, o valor, tipo, puta, o cara fica chateado que ele vai lá e fez xixi no lugar errado, mas toda essa função do aprendizado, do desafio de ele ensinar ele a fazer xixi no lugar certo, puta, ele não come a ração, todo esse desafio, ele faz parte do valor, digamos, que o animal tem, sabe? Então eu acho que vão ter os robôs, mas ainda os animais, como animais mesmo, vão ser o predominante. Cara, eu concordo muito, assim, eu tinha pensado algo nessa linha também, acho que até linkando com outro episódio de vocês, que vocês falaram de relacionamentos em 2100 também, né, que tinha relacionamento com AI, com robôs, que o pessoal ia começar a ficar cada vez mais envolvido. Eu acho que também pode ter uma tendência aí de ter um robô, alguma inteligência artificial que seja o pet da pessoa. Mas eu concordo também, eu não acho que vai ser algo que, putz, todo mundo vai ter uma Alexa ali como se fosse o seu pet, sabe? Eu não acho que vai chegar nesse nível. Eu, particularmente, não consigo me imaginar tendo um pet robô, sabe? Eu gosto muito desse carinho de, falou, abrir a porta, vir o pet ali correndo, ficar contigo, às vezes tá no sofá, o pet fica ali junto. Então, acho que tem um valor aí muito grande que acho que vai começar a ter mais pessoas tendo pets com inteligência artificial e robô, mas ainda vai ser difícil para que seja uma tendência que todo mundo de fato tenha. Eu visualizo isso acontecendo, eu concordo, enfim, concordo, mas eu visualizo acontecendo muito mais, tipo, vai ser um robô que vai ser igual ao Nemo do Procurando Nemo, e daí tu tem ele e ele vai ser tipo um animal de estimação igual ao Nemo, sabe? Alguma coisa a ver com filmes, que é uma coisa específica que o animal de estimação não pode ser, né? Tipo, tinha aquele, sei lá, o animal é igual ao Scooby-Doo lá, o cachorro do Scooby-Doo, sabe? Então, coisas assim eu acho que vai ser mais nessa pegada, e muito menos do que só um animal normal de estimação. Então, interessante, você já trouxe um ponto que no momento que você começou a mencionar essa ideia, me veio justamente porque se é para fazer um robô para reproduzir um gato normal, talvez não faria muito sentido. Talvez só por ter uma imortalidade ou replicar por inteligência artificial uma personalidade X que você deseja, de repente você monta ali como que eu quero 60% ele brincalhão, 40% dorminhoco, enfim. Mas o que me veio na cabeça é em relação a personagens em si, a expandir mundos que de repente são desejados já. Por exemplo, um Pokémon. Imagina então eu poder ter um Pokémon. Imagina quem é que não quer ter um Pokémon, mas ele é um robozinho ali. Aí expandir mundos que não são possíveis e que aí esse robô poderia se tornar possível. Eu tenho um Pokémon, eu vou conseguir ter um Pikachu, porque ele é um robozinho ali, sabe? Digimon, enfim, aí dá para pensar em diferentes cenários. Mas talvez ir nesse caminho de tornar possível o que não é possível, e não somente replicar algo que já é possível, que já é muito bom, difícil você concorrer. Ainda, como é que eu vou concorrer com um gatinho, um cachorrinho, enfim, outro pet que já é sensacional, sabe? Aí acho que nessa linha também de melhorar o que já é bom, acho que uma outra ideia que eu estava pensando também em relação à comunicação dos pets. Então eu vi alguns vídeos já em que os donos ensinaram o seu cachorro ali a
a apertar algum botão, e quando ele aperta esse botão, ele tá pedindo comida, ele tá dizendo o nome da pessoa, e eu acho que até 2100, acho que isso vai ser algo que eu não duvidaria que seja um dos maiores investimentos, sabe? Que o pessoal dessa área estude bastante a como que a gente consegue fazer com que os bichinhos falem com a gente, né? Claro que não vão falar igual ao ser humano, mas, putz, para que a gente entenda mais o que eles estão pensando, o que eles estão pedindo, eu acho que até lá a gente já vai ter uns avanços relacionados a isso muito mais que a gente tem hoje, que é, acho que é um desejo de todo mundo, né? Todo mundo que sempre quis conversar com o seu cachorro, com o seu gato, entender o que ele está pensando. Eu acho que até lá vai ter um bom caminho relacionado a isso. Cara, faz total sentido. Eu anotei também, nas minhas ideias também tinha anotado essa. E eu fico pensando, cara, eu nem sabia desses donos que faziam apertar e faziam o que era muito interessante. E isso acontecendo hoje já, né? E daí eu fico pensando o que pode acontecer. Tipo, já pensando a ideia, o cara bota um chip no cérebro do cachorrinho, e daí tu vai lá, sei lá, com o teu celular, perto do cachorro, e daí o celular ele interpreta ali, sei lá, o chip vai te mandar o que tá no cérebro do cachorro, e ele vai falar, tipo, ó, ele tá feliz, ele tá com sede, ele tá com fome, sei lá, tipo, vai falando assim algumas coisas macro do que ele tá pensando. Mas, cara, faz total sentido, e acho que seria muito. Eu fico pensando que talvez as pessoas não vão querer que eles falem, porque também, tipo, nunca eu acho que eles. Ou nunca é difícil, né? Mas acho que deveria ser muito difícil eles falarem normal. Tipo, como se fosse um radinho aqui que vai falando o pensamento deles. Acho que isso nunca vai acontecer, mas eu acho que no macro, assim, o que eles estão sentindo e querendo se expressar, assim, de certa maneira, para mim é um caminho muito grande. Não, perfeita essa ideia, Nick. Eu imaginei que a gente acabar entrando nesse assunto que seria o principal, o mais acho que se fosse escolher, se a gente tivesse que escolher uma coisa para ser alcançada, seria da comunicação, né? E hoje os animais, os cachorros ali, principalmente, o lance deles de entenderem a gente é muito mais pela feição, pelo tom de voz. Então, a feição, se a gente está bravo, se está feliz, ele vai entendendo isso, assim. Mas imagina, então, você conseguir... Não precisa ser a fala em si, mas eu acredito que a tradução, pelo menos deles, para nós, e por meio disso, de repente, da gente para eles também, mas que seria essa comunicação, seja tipo inteligência artificial, e aí analisa. Tem muito vídeo hoje brincando, o pessoal bota ali para traduzir, para vi um vídeo esses dias do cara brincando, botava que o cachorro latiu, e aí botava ele falando, sair em latido, uma coisa assim. E esse dos botões do cachorro, a gente vai botar depois também esse vídeo dos botões aí no nosso Twitter, @ideias de segunda. Aí você vê também, JB, que aquilo ali é bizarro, você já olha assim, e não é tipo, tem 3, tem alguns que, mas eu já vi um que é assim, é uns 20 botões. Tem uns 30 botões, e o cachorro vai lá e clica. Aí out, quer ir pra rua, ou quer dormir, quer brincar, sabe? Tem 30 botões e o cachorro vai lá e aperta e fica olhando, esperando, e aquilo ali, tipo, é uma comunicação bizarra já. Então, tu imagina se a gente consegue aperfeiçoar a ponto de todo mundo não precisar treinar o seu cachorro com 30 botões, ou ficar, sei lá, quantos anos desenvolvendo isso, mas imagina as possibilidades que se criam, que a gente estava comentando no início ali, dessas expansões e novas ideias que estão surgindo para o campo dos animais, dos bichinhos de estimação, no momento que a gente sabe o que eles desejam, no momento que a gente consegue falar para eles o que eles podem desejar. Então, no momento que firmar essa comunicação e um conseguir entender perfeitamente o outro, o que a gente pode criar? Eu posso vender um comercial para o cachorro, eu não, né? No caso, um terceiro consegue influenciar o meu cachorro, dá para pensar. Aí começa uma expansão de segunda categoria aqui que a gente pode ir longe. E até, eu concordo, acho que seria muito doido, e eu acho muito interessante, assim, que, até, talvez, meio filosófico, assim, mas nós somos a espécie aí dominante no mundo, dá pra dizer, e é muito interessante que a gente tá, tipo, meio que trazendo outras espécies, tipo, gato e cachorro, principalmente, pra ser meio, tipo, não dominante, mas a gente vai começar a interagir eles mais como... A gente não interage de para nenhuma espécie, tá ligado? A gente meio domina todas. E a gente tá meio que vai levando eles pra gente começar cada vez mais. Não vai ser para, mas ser, tipo, cada vez mais parecido com a gente, assim. Então é muito louco, parece que o humano, ele quer
ter outra espécie para interagir, assim, sabe? E o cachorro e o gato também querem interagir com a gente, e acabou sendo isso. Mas, assim, é muito interessante como parece um desejo humano e que uma tendência de a gente interagir com outra espécie de forma mais como a gente interage entre humanos, sabe? Então, eu acho muito doido isso, assim, essa coisa. Boa. Vou trazer eu, então, aqui uma ideia de segunda, que trazendo uma diferente. Eu estava pensando poxa, como é que eu posso trazer uma mais diferente, assim, de repente, porque a gente vai falar de comunicação, vai falar dos chips, enfim. E eu trouxe aqui pensando uma meio de, também nessa perspectiva de expansão do mercado, então, de pets, só que ele também aumentando nas possibilidades de pets, só que pensando o que ainda hoje não é domesticado ou não. Então, hoje a gente tem uma gama, tem alguns que estão saindo, que a gente comentou, então peixe, não vai mais ser, passarinho, talvez não faça mais sentido, mas a gente tem também hoje, pela internet, também faz muito sucesso, a gente vê de pessoas que têm todo um zoológico e a pessoa consegue ter uma interação com um leão, um tigre, coisas do tipo, e eu imagino que possa ser, então, em 2100, a gente ter uma adaptação disso para novos animais mais selvagens, mas pensando numa questão, duas perspectivas. Uma mais pessimista, que seria uma mudança climática, a gente ter extinções, um avanço, toda aquela questão mais pessimista de novas espécies sendo extintas e menos animais, e a gente, então, isso demandar um maior cuidado para eles, e talvez um maior cuidado seja pela domesticação. Então, imagina a gente ter um cenário 2100 de que a média seja 45 graus Celsius, como é que vai ter, de repente, sei lá, um tamanduá, ele não consegue mais ficar na floresta, porque é 45 graus. Mas se ele ficar comigo, que eu também, a gente também, 45 graus, vai estar muito prejudicado, mas a gente, acredito, vai criar condições, pensando nesse cenário, né? Criaria condições para sobreviver nisso. E aí a gente poderia, com o tamanduá sendo domesticado, ele também sobreviver a essas condições. Então, a primeira perspectiva seria isso, de novos animais por conta das mudanças climáticas e a gente trazer esse cuidado para si. O segundo seria mais animais de estimação, são novos mercados, novos produtos. Hoje eu tenho produtos pensando em cachorrinho e gatinho, mas se o tamanduá está na minha casa também, vai ter produtos pensando em tamanduá, já é tamanho de cama diferente, ração, formiga, enfim, já é outro. Então é um novo mercado, um novo modo de girar a economia. E outra perspectiva, eu pensei também que a gente também vai ter avanços para 2100, a gente até comentou isso na primeira temporada de Ideia de Segunda, da carne de laboratório. Então, daqui a pouco a gente vai ter um avanço de que não necessariamente a gente vai precisar ter os animais sendo abatidos para gerar um alimento, daqui a pouco a gente consegue já tudo, essa demanda a gente já resolver assim em laboratório, de modo que isso mexa também na dinâmica com os animais, enfim, tanto para alimentar os próprios animais, como alimentar a gente, enfim, também pode ser algo que mude, e aí gera essa expansão, então a ideia de segunda, finalizando, é essa expansão para novos animais sendo domesticados, entrando para ser considerado um animal de estimação. Será que em 2100 a gente vai ver um leão de roupinha na casa das pessoas? Vai, ia ser genial. Cara, genial, e eu vou já engatar, porque o leão de roupinha, ele linka justo essas duas ideias, que é o seguinte, a gente, cada vez mais a alteração genética é uma coisa que tá no dia a dia, assim, né, tipo, tá aumentando muito, de planta, quase todas as plantas que a gente come, vegetal, tá alteração genética, né, que é o transgênico, e cara, daqui a pouco a gente vai começar a fazer isso talvez com os animais, e daí, pegando o leão de roupinha, por que não? Daqui a pouco a gente descobre lá o gene que faz o leão ser agressivo e tira 100%. O leão não vai querer mais matar ninguém, tá ligado? Ou, sei lá, tira quase todo. E a gente vai poder ter um leão de estimação, sabe? E daí, pra mim, essas alterações genéticas, elas vão talvez viabilizar justamente animais que hoje não tem como tu ter como estimação, tipo um jacaré. Putz, não tem como um jacaré, mas a gente bota daqui a pouco o gene do cachorro lá que faz com que ele goste de humanos e tenha, enfim, toda a interação no jacaré. E daí o jacaré vai ter o comportamento de cachorro. Viajando, ideia de segunda total. Mas eu acho que a alteração genética talvez vai conseguir viabilizar justamente
esse comportamento e vai estar o jacaré de roupinha, vai estar o leão de roupinha. E porque eu acho que assim, tem mercado. Se desse para ter jacaré de estimação, girafa é meio foda, mas leão, tá ligado? Onça, tamanduá, cara, a galera teria. Isso eu tenho certeza. Se tem para vender um tamanduá que se comporta bem, a galera compra. Um leão, mesma coisa. Então, assim, é uma questão de inovar e viabilizar isso. A demanda já existe em todo mundo. Imagina ter, tipo, uns bichinhos menorzinhos, daí, pô, a galera tem a galera cada vez mais vivendo em apartamento, vai ter, cada vez tem cachorros e gatos menores, então daqui a pouco vai ter um cachorro, sei lá, uma lebre, que é um pouquinho menorzinha, um coelho que se comporta aí. O coelho também já é meio de estimação, mas lá, o coelho que não faz tanto cocô, porque o coelho faz muito cocô é um problema, né? Enfim, mas daí, acho que a galera vai começar a brincar, as empresas vão começar a inovar e vão brincar aí com a alteração genética de cachorros. Eu tinha pensado numa ideia, trazendo mais uma aqui também, muito relacionada à alteração genética, mas mais na linha de longevidade dos pets. Que eu acho que, putz, hoje é algo que o cachorro, por exemplo, ele tem uma vida média ali, se é um cachorro muito grande, às vezes de 8 anos, pode chegar a 20, alguns quando são menorzinhos, mas, pô, é uma parte curta de toda a vida do ser humano, é um ciclo ali que é triste quando se fecha. Então, eu acho que cada vez mais, enfim, a medicina veterinária aí pode avançar, seja via modificação genética, novos remédios, enfim, pensar, porque eu acho que a gente vai viver mais também no futuro, né? Então, como fazer que os nossos pets, nossos bichinhos de estimação, vivam mais com a gente também. Então, acho que essa na mesma linha, se eu fosse apostar em duas iniciativas que devem bombar a comunicação ali, e a modificação genética como um todo, sabe? Tanto em pets alternativos, acho que tem um mercado gigante mesmo, para ter um tamanduá em casa, um leão vendo TV contigo. Mas também modificação genética pensando na longevidade e saúde dos pets aí também. Agora imagina um pincher de 30 anos, 40 anos. E é interessante, complementando as duas ideias que vocês trouxeram, vou trazer uma, só da questão aí da gente pensar que o que eu anotei aqui desse lance de genético, enfim, desses testes, de ser um novo estilo de cobaias de animais para 2100. Então, a gente tem muito hoje também a vertente de produtos livres de testes em animais, mas os animais começarem a ser, então, uma cobaia ética e não mais, como é que eu posso dizer, física ou prática. Ela vai ser uma cobaia ética. Então, será que é ético eu tirar o gene do leão para o leão ser bonzinho? Será que isso é ético? Só que, se eu tenho pouco leão, porque aí complementando a ideia que eu falei, mudança climática, eu tenho que domesticar, porque tem 50 graus o leão lá fora, ele não vai conseguir, ele tem que ficar aqui no meu ar-condicionado agora, que é mega potente, ou na bolha, sei lá o que a gente criou para sobreviver. Então eu vou ter que tirar o gene, é o único jeito, senão não vai ter mais leão, vai ser extinto. E aí, galera? Não, vamos tirar o gene. Aí virou ético, sabe? E aí isso, por meio dos animais, da gente transformar, então, será que é ético a gente conseguir, por mutação de gene ou sei lá o que, as pessoas viverem mais? Mas talvez a gente vá aplicar isso primeiro no bichinho de estimação, para entender, testar a ética e isso, porque são temas muito polêmicos, principalmente de células-tronco ainda, genética, modificação genética, então mais para o lado mais de vida em si, assim. Então, os animais podem ser um meio de a gente ir absorvendo e entendendo esse lado da ética. Então, experiência póstuma, que a gente comentou muito no episódio de terceira idade. Pô, será que, ao invés da gente já sair replicando uma pessoa que faleceu, a personalidade dela, ou por inteligência artificial, eu já sair replicar daqui a pouco num robô, numa outra nova pessoa, a pessoa póstuma, eu vou testar antes, a gente vai experimentar antes com o animalzinho. Imagina, talvez o animal não consiga, então, a gente não conseguiu fazer que o pincher lá viva aos 30 anos, ele viveu 15, mas eu consigo pegar o gene dele ou a personalidade, botar em IA, enfim, botar no novo cachorrinho e eu ter de novo o meu bichinho, sabe? Então, será que isso é ético? Não, acho que pode ser um meio da gente experimentar isso e esse novo jeito de cobaias de animais mais para o lado ético. E aí, indo para minha última ideia aqui, a gente já encerrando, no caso, eu já comentei um pouco, a gente já falou bastante disso, mas conectando para o lance, então, a gente conseguiu a comunicação, conseguimos falar com os animais, a gente está dando cada vez mais lugar para eles ganhando mais relevância, então,
eu sou animal, consigo me comunicar, entender os humanos conseguem me entender. Eu tenho uma página no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores, então, poxa, eu tenho uma relevância, eu sou um animal influente para outros animais ou para outros seres humanos, mas principalmente consigo influenciar outros cachorros que conseguem se comunicar, então, de ter essa expansão no mercado e desses animais serem mais independentes. Então, daqui a pouco vai ter anúncio, você vai conseguir absorver dados de uso dos animais, dados online, enfim, ou conseguir gerar os anúncios, um marketing voltado para os animais. Essa independência, como se fosse, fazer uma analogia aqui com propaganda para criança, sabe? Coisa assim, que passar um desenho, propaganda lá, super persuasiva, enfim, tudo que acaba sendo dependente de um terceiro, assim. Então, imagina o seu cachorro ficou lá no hotel, e no hotel a Pedigree pagou lá para ficar passando no telão ração, com a comunicação direta para cachorro, e o seu cachorro chega lá e fala, poxa, mas a Pedigree eu ganho um brinquedinho tal, assim, ficar viajando no mercado, nessa independência de ações, assim, e o mercado que pode gerar isso. Cara, é muito louco, porque seria realmente interessante. Tu vai agora influenciar o cachorro da pessoa, né, para ela comprar pro cachorro, ou talvez para ela comprar uma coisa para ela mesma, tipo, meio fazendo uma coisa meio indireta ali, tipo, o cachorro vai querer isso, então a pessoa vai comprar aquilo lá, sabe? Vai ir naquele mesmo lugar. É muito doido. Eu fico até fazendo um paralelo com criança. Às vezes a gente vê, tipo, aquelas propagandas pra criança, às vezes é meio nessa vibe, assim, propaganda pra criança muito pequenininha, assim, tipo, né, é mais a vibe, tipo, porque os pais têm que levar ela pro lugar, geralmente, tá ligado? Ela tem que querer. Então, faz sentido e vai ser muito doido e vai ser interessante como vai separar esses dois canais, né? Que propaganda vai ser a de cachorro? Como é que eu vou saber que é uma propaganda pro meu cachorro? Como é que ele vai, tipo, sabe, se vai ser uma outra. Eu fico pensando como fazer isso, talvez até, tipo, coisa meio. Tipo, sinais. Daqui a pouco o cachorro passa e tem sinais ali que vão fazer ele gostar de um cheiro da ração tal. E tá ligado? Tipo, a gente nem vai saber nada. É como se fosse o Wi-Fi aqui que tá no meio do ar e entra no cérebro do cachorro e ele vai induzir ele a gostar de uma ração do tipo X. Viajando muito aqui, mas eu acho que é um caminho mesmo e teria muito mercado, porque tem muito pet. Então a grana que gira aí em cima, a gente já falou aí, é gigante. Fechamos então, pessoal. Ficou muito bom aí, as nossas ideias de segunda, bem conectadas. A gente caminhou aí para principais demandas aí. Agora fizemos a nossa parte com ideias de segunda categoria. Agora fica aí para o pessoal que está envolvido aí para esse caminho se concretizar. Fica à vontade aí para botar a mão na massa, tá? E se você que está escutando a gente teve também a sua ideia de segunda categoria para os animais, os bichinhos de estimação em 2100, interaja conosco pelo Spotify, pelas plataformas de áudio e no nosso Twitter lá também, @ideias de segunda, contando a sua ideia de segunda e aí podendo participar aí, quem sabe, do nosso próximo episódio. Nick, brigadão aí pela sua presença, o que você achou aí? Foi uma honra, agregou bastante, foi muito legal. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu, de novo, gostei muito desse tema, acho que é um tema que a gente não está acostumado a parar para pensar no dia a dia, né? Então, trocar essa ideia sobre isso, pensar sobre, acho que é muito legal, assim, até para abrir a cabeça, né? Pensar em coisas novas. Então, muito, muito obrigado pelo convite, gostei demais. Espero participar de mais no futuro também. E sou um grande fã do podcast, escuto bastante aí. Ótimo, não, Nick, foi um prazer, com certeza. Teremos outros episódios contigo aqui. E, pessoal, então, muito obrigado, uma boa semana para todo mundo. E nos falamos, pessoal. Lembrem, tem no YouTube, tem no Spotify, então podem ir onde preferirem. E, tá lá. Abraço, pessoal, boa semana. Boa semana, pessoal. Compartilha aí com a galera também o nosso episódio para cada vez mais pessoas estarem tendo ideias de segunda categoria aí com a gente. Beijão.